Amados e queridos irmãos, abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, sábado, 20 de maio de 2023, eu estou aqui, o seu irmão Levi Salles, para mais uma pérola da graça de Deus. E o tema de hoje é: Jesus de Nazaré não era cristão, e sim judeu. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 8, diz assim: digo, pois, que Cristo foi feito ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, a fim de confirmar as promessas feitas aos pais. Queridos, o sistema desculpe-me, tá? Estou com uma rouquidão tremenda, estou aqui me esforçando para gravar esse vídeo. Como disse, então, o sistema religioso evangélico, o que é que ele faz? Eles colocam os filhos de Deus debaixo de Jesus de Nazaré. Tudo quanto eles fazem dentro desses lugares é sempre focado no Cristo nascido de mulher, judeu, que veio para cumprir a lei e buscar e salvar apenas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, esse sistema religioso, ele procura colocar as pessoas debaixo de Jesus de Nazaré, pregando e anunciando esse evangelho da circuncisão que ele outorgou aos 12, tantos quanto os outros fossem feitos discípulos, para que fosse ao mundo de Israel e anunciasse que era chegado o reino dos céus. O que Jesus de Nazaré foi? Ele foi uma manifestação para os judeus. Ele, com a sua obra maravilhosa, ele veio para livrar o seu povo da transgressão da lei. Segundo o apóstolo Paulo, Jesus de Nazaré era ministro da circuncisão. Segundo Paulo, o apóstolo da graça de Deus, Jesus de Nazaré era judeu, nascido sob a lei. Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, olha o que ele diz: mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, ele não era cristão, e sim judeu. Então, hoje, os líderes religiosos colocam esse Jesus de Nazaré dentro desse sistema religioso. Eles servem a quem? A Jesus de Nazaré, o Cristo Nazareno. Tudo lá é voltado para os dias do Cristo de Nazaré, desse Cristo nascido de mulher. E sob a lei, ele não era cristão. Sob a lei, ele era o quê? Judeu. Então, tudo quanto o Cristo Nazareno fez, eles trazem para dentro das sinagogas.
e ensinam as pessoas: ó, Jesus se batizou, você tem que se batizar. Jesus frequentava o templo, você tem que ir ao templo. Jesus mandou que dizimasse, você tem que dizimar. Jesus frequentava os montes, você tem que ir ao monte. Jesus jejuou, você tem que jejuar. Enfim, tudo quanto ele fez, eles trazem para dentro dessas sinagogas que eles chamam de igreja. E obrigam as pessoas a seguir esses preceitos e cumprir esses rudimentos. Então ele veio para resgatar quem? Os que estavam debaixo da lei, sob a lei. Assim sendo, judeus e gentios, também alcançados pela graça, ambos se tornaram um só povo. Não há mais agora cita, bárbaro, grego, judeu, gentil, um único povo. Então, quando dizemos que eles vivem na prática de tudo que Jesus Nazaré fez, cumprindo a sua missão, eles estão debaixo de julgos e fardos pesados. Haja vista que o Cristo Nazareno, no livro histórico de Mateus, capítulo 11, versículo 28, ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Se dirigindo ao seu povo, aos judeus que estavam debaixo da lei: vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, eu vos aliviarei. Porque eles estão dentro desses lugares praticando autojustiça e não vivendo a liberdade plena dada por Deus, que é a sua graça. Até mesmo eles dizendo que são salvos pela graça, mas eles não vivem essa liberdade dada, concedida pela graça de Deus. Esse evangelho, não dos judeus, nem dos gentios, mas o evangelho do povo de Deus. Então eles não podem continuar debaixo de Jesus de Nazaré. É o Cristo ressurreto, é o Cristo ressuscitado. Ele ressuscitou, ele ressurgiu de dentre os mortos e está vivo e vivo para sempre. Ele não era o Cristo Nazareno, a manifestação para nós, para o povo de Deus, e sim para as ovelhas perdidas da casa de Israel, que durou até o ano 70. Então, por que trazer para o povo de Deus a manifestação do Cristo Nazareno? Viver na prática de tudo quanto ele fez, uma vez que era judeu e não era cristão? Por que encerrar o povo de Deus debaixo de Jesus de Nazaré? Por que manter os filhos de Deus na prática dos rudimentos, dos preceitos? Por que manter nas práticas de todas essas coisas, como eu já disse, do dízimo, de batismo, de jejum, de ceia? Paulo, ele procura ensinar a importância do Deus que é Espírito. O Senhor é um Espírito. Como filhos de Deus, nós somos guiados e dirigidos pelo Espírito. É Ele quem comanda a nossa vida. Nós não somos mais carnais, nós somos espirituais. Temos a sua mente. Já não vivemos, mas Ele vive em nós. Fomos justificados pela fé, assim sendo, andamos e vivemos por fé. Tão somente crendo em tudo quanto Ele fez, tomando posse de todas as bênçãos já concedidas por Ele. Diz o apóstolo Paulo que aonde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Devendo Ele ser adorado em espírito e em verdade pelos verdadeiros filhos de Deus, prestando a Ele
culto racional, como está escrito na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 2. Tendo ele como único Senhor soberano, que é um em todos. Como está na Epístola de Paulo, segundo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 16. Capítulo 5, versículo 16. E aí eu pergunto, vocês que vivem nesses lugares, vocês vão continuar aprendendo a se prender à manifestação de Jesus de Nazaré? Você vai continuar vivendo nas práticas do Cristo Nazareno, seguindo as tradições judaicas, os costumes judaicos, a lei de Moisés que ainda é lida dentro desses lugares. Quando a lei ela foi encerrada nele, ele disse: está tudo consumado, tetelestai. Nós não temos nada a ver, nós não temos nada a ver com a comunidade judaica. Os gentios não tinham nada a ver com a comunidade judaica. Ele veio para cumprir a lei que o seu povo não conseguia cumprir. Então é verdade sim que todas essas coisas que eles ainda praticam dentro desses lugares, ele praticou, porque ele veio para isso. E quando todas essas coisas foram cumpridas, ele disse estar consumado. E por que trazer essas coisas para depois da cruz? Por que prender as pessoas debaixo dessa manifestação do Cristo Nazareno? O apóstolo da graça de Deus, ele recebeu toda a revelação dessa tão preciosa, tão maravilhosa, tão graciosa graça do Cristo ressuscitado. Foi o ressuscitado que revelou essa graça ao apóstolo São Paulo. Vai continuar se prendendo à manifestação do Cristo de Nazaré, seguindo tradições, preceitos, rudimentos que os homens ensinam? Ou você vai viver sendo guiado e dirigido como filho que você é pelo Espírito Santo de Deus, que habita no seu espírito e testifica com seu espírito que você é filho de Deus? Você é o templo da habitação de Deus. Você é o templo da morada de Deus. É em você que Ele habita. Ele fez de cada um de nós o templo da sua habitação. Por que ir ao templo? Por que frequentar o templo? Por que participar de ritos? Viver em práticas de liturgias, de cerimoniais? Dizimando, ofertando, indo a montes, jejuando, buscando uma santificação para o corpo, para a matéria. Isso aqui para nada presta. A salvação não é do seu corpo, não é do corpo físico. A salvação é na mente. É na mente. É abrir o seu entendimento para que você possa entender todas essas coisas. O espírito, ele já é salvo. Não há salvação e nem tampouco condenação para o espírito. Ele veio de Deus e voltará para Deus. Então, a sua mente precisa ser ativada. O véu tem que sair de sobre o seu rosto. A mente tem que deixar de ser cauterizada. Você tem que deixar de ser guiado e dirigido por homens, por cegos. É o Espírito Santo de Deus quem abre e que dá o entendimento. Ele é o Senhor. A visão, o entendimento é dado e é concedido por Ele. Então, Jesus de Nazaré não era cristão, como muitos pensam. Como muitos pensam. Ele era judeu nascido de mulher.
Quando alguém pergunta a nós da graça de Deus o que nós somos, nós não dizemos que somos evangélicos ou que somos religiosos. Nós somos cristãos, sim, porque seguimos o Cristo ressuscitado, aquele que ressuscitou, aquele que ressurgiu de dentre os mortos. Mas o Nazareno não, ele não era cristão, era um judeu. Então esse sistema corrupto, cruel, covarde, esse sistema religioso evangélico tem te colocado debaixo de Jesus de Nazaré. E você está vivendo debaixo de Jesus de Nazaré. Ora nas sinagogas, ora em tudo quanto é lugar. E ao orar, no final, pede em nome de Jesus. Isso foram para os dias de Jesus. Como humano que ele era, ele não podia estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então ele disse aos seus discípulos: tudo que pedir ao Pai em meu nome, ele vou-lo conceda. E então os discípulos pediam sim em nome dele, do Cristo Nazareno, dessa manifestação que era para os judeus. Mas hoje não temos que orar ao Pai. A nossa fala com ele é apenas de gratidão, porque há um só Deus. Há um só Deus. Nós fazemos sim uma oração, digamos assim, de gratidão a ele, por tudo quanto ele já fez. Nós não vivemos pedindo. Sabe por quê? Porque a vontade do Pai é feita lá e é feita aqui. Os seus desígnios ninguém pode mudar. Não é a minha, a sua, a oração de qualquer religioso que for, que vai fazer com que você seja atendido. Não, 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 não. Agradeça tão somente. E se for a vontade de Deus, já aconteceu. Se for a vontade de Deus, você já alcançou. Porque é isso que ele quer para mim, que ele quer para você. Que já tenhamos alcançado a vitória, as bênçãos. Porque o justo vive e anda por fé e não por vista. Por isso que eles ficam orando, pedindo, porque eles não andam e não vivem por fé, andam por vista. Eles querem ver para que possam crer. Então esta é a palavra de hoje. Jesus de Nazaré não era judeu, não era cristão e sim judeu. Muito obrigado. Não esqueça de dar um like para que o YouTube recomende esse vídeo a outras pessoas. E você que não é inscrito, se inscreva. E quem já se inscreveu, meu muito obrigado. Forte abraço. Nós da graça de Deus amamos vocês.